primeiro é uma falta de educação, né? Porque, tipo, a gente mora em Cuiabá e, tipo, a gente vê muitas ruas sujas, né? Acho que para ele ser eleito, né, o governador, ou seja, um deputado, acho que não é certo fazer isso, né? Eu sou um eleitor consciente, eu desaprovo 100%. Eles fazem isso, no outro dia não vai limpar. Aí vai dar serviço para quem não tem nada a ver com eles. O cara nem eleito foi, já está sujando a cidade, já está cometendo crime antes de ser eleito. Fui dar uma palavra para descrever essas pessoas que sujam a cidade. Porque eu tento limpar a cidade, mas pessoas que vêm na política, vêm para sujar a cidade e sujar nosso nome também. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista à vice-governadoria de Mato Grosso, ao RDTV, o RD News e o blog do Romilson, na cobertura das eleições 2018. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo site RD News para você que está aí poder participar, né, Ayrton? Olá, Lídice, olá a todos que estão nos acompanhando já. Nós entrevistamos aqui já 2 candidatos à vice-governadoria. Foram eles Cirlei Teis e Otaviano Pivetta. E hoje o nosso entrevistado é o candidato a vice Rui Prado. Ele que é vice na chapa do governador Pedro Taques, que busca a reeleição. Os dois integram uma coligação composta pelo PSDB, PSL, PPS, PSB, DC, PRP, Patriota, Avante e Solidariedade. Rui Prado é produtor rural, empresário, veterinário, foi um dos fundadores da ProSoja, ex-presidente da Famato e IMEA. É natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem 55 anos. E os bens declarados ao TRE somam mais de 11 milhões e 300 mil reais. Assim como as outras entrevistas, nós esperamos que ele aproveite essa oportunidade para apresentar as suas propostas, responder aos nossos questionamentos e aos questionamentos também dos internautas e evite ataques a outros candidatos. Ele terá 25 minutos para apresentar aí as suas propostas. Candidato, eu então vou fazer a primeira pergunta e a partir daí vai começar a contar o seu tempo. Caso o senhor seja eleito vice-governador, o senhor pretende atuar de alguma forma comandando alguma secretaria ou ficar apenas no que já compete a esse cargo, né? Que é substituir o governador em casos de licença ou ausência do titular? Bom dia. Olá, Ailton. Olá, Lídice. Para mim, primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui no RD News, podendo falar um pouco de Mato Grosso, falar um pouco do nosso estado. Mas eu já tive uma conversa com o governador Pedro Taques, o candidato e governador Pedro Taques, e nós já combinamos em ganhando as eleições. Eu não quero participar de secretaria nenhuma, eu quero trabalhar em todas as secretarias, eu quero ser uma pessoa que vai ajudar o governador a governar, eu quero ser uma pessoa que vai fazer esse meio de campo entre lideranças, entre prefeitos, vereadores, enfim, entre o estado de Mato Grosso e suas lideranças políticas e não políticas, com as secretarias e com o próprio governador. Eu quero ser uma pessoa de estar ajudando o governador. E constitucionalmente, a função de um vice-governador, neste caso, é substituir o governador na sua ausência ou nos seus impedimentos. Então, estarei pronto para isso, mas quero, acima de tudo, ajudar e fazer essa interlocução com os poderes, com os políticos, com as lideranças do estado de Mato Grosso, com o governador. Nós sabemos que o estado de Mato Grosso é muito grande, é um estado de tamanho continental, nós sabemos que é um estado que está em construção, um estado que de difícil interlocução em função da sua situação geográfica, até mesmo, então eu quero diminuir essas distâncias entre governo e lideranças no interior do estado de Mato Grosso. Bom, o Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso, o candidato, protocolou uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso e conduta vedada contra o governador Pedro Taques, né, sendo que a representação também recai sobre o senhor e a atual secretária de Educação, a Marioneide Angélica. A acusação foi de contratação irregular de servidores nesses 3 meses que antecedem o pleito. O que ocorreu? O senhor já apresentou sua defesa? Eu conversei com o governador a respeito desse assunto, não teria como ser diferente. São professores que estão substituindo outros professores com contratos vencidos já. Eu acredito que a Justiça vai entender que foi
que é desta forma que teria que ter sido feita mesmo. Mas eu fico muito tranquilo, acredito na justiça mato-grossense, na justiça brasileira, e vai dar todos os encaminhamentos e, logicamente, cada um vai responder pelos seus atos. Eu não participei deste governo, eu sou candidato a vice-governador junto com o Pedro Táxi, entendi o problema e confio na justiça e não tenho receio nenhum disso. Acredito que a justiça encontrará o melhor caminho e acredito que nós venceremos essas eleições para estar governando Mato Grosso nos próximos 4 anos. Candidato, como eventual vice-governador e representante do agronegócio, como que o senhor avalia o papel do governo, do executivo, para fazer com que esse setor se torne mais eficiente? Como que o governo pode ser mais eficiente para esse setor? Esse setor é muito importante para a economia mato-grossense, assim como todos os outros setores, não desmerecendo nenhum setor. Mas a nossa economia, ela basicamente vem do agronegócio, produzindo matéria-prima. E aí a chave de todo o desenvolvimento e progresso do estado de Mato Grosso, que eu acredito muito. E acredito que esse próximo governo, uma vez a casa estando arrumada, vai ter condições de melhorarmos a situação de Mato Grosso. Por exemplo, existe uma enormidade de matéria-prima que se chama soja, milho, a própria carne, os animais bovinos com o couro também e outras atividades como, por exemplo, o algodão também. Então isso é uma riqueza muito grande de Mato Grosso. Mato Grosso tem aptidão para produzir estas matérias-primas. Agora é a hora do desenvolvimento, é a hora da industrialização dessa matéria-prima. Então eu acredito muito que o governo vai contribuir com todo o estado e também com a produção rural, na medida em que as indústrias vierem aqui para o estado de Mato Grosso. Isso vai dar uma alavancagem muito grande para todos nós aqui, tanto para os produtores de matéria-prima, quanto para os trabalhadores que vão ter mais ofertas e trabalho, quanto para toda a sociedade que vai gerar, a economia vai estar muito mais aquecida em função da industrialização de Mato Grosso. É esse o papel de Mato Grosso nos próximos 4 anos, trazer a industrialização para cá, gerando renda e oportunidade para todos nós. O FETAB, o Fundo de Abastecimento com a contribuição dos produtores, candidato, chegou a ser reformulado na atual gestão. No entanto, não afastou as reclamações e acusações de que foi desvirtuado, sendo utilizado para pagar salários e outras dívidas. O senhor concorda com esse desvio? O que é necessário para fazer para haver uma melhor aplicação do FETAB? Essa palavra desvio, ela muitas vezes leva a um desvirtuamento do conceito nosso com relação ao FETAB. O FETAB foi aplicado conforme manda a legislação. É lógico que os produtores rurais, e eu me incluo nesses produtores rurais, nós queremos que o FETAB seja aplicado em estradas, muito mais em estradas do que em qualquer outra atividade. Mas o FETAB foi aplicado dentro da legislação. Mas mais importante do que isso, e aí eu quero chamar a atenção aqui de você que é eleitor, de você que mora em Mato Grosso, de você que é produtor rural, assim como eu. O mais importante disso tudo é que foram construídos no estado de Mato Grosso, neste governo, 1.000 quilômetros, foram pavimentados 1.000 quilômetros de estradas novas. Foram recuperados 1.600 quilômetros de estradas que estavam deterioradas e foram refeitas, foram reconstruídas. E se somarmos todos esses recursos que foram aplicados em estradas, dá muito mais do que os recursos que foram arrecadados, por exemplo, no FETAB 2. E o FETAB 2, eu quero informar também aos produtores rurais, que já sabem, mas eu quero repetir aqui, o governador Pedro Táxi assumiu o compromisso do FETAB 2 não ser reeditado a partir do ano que vem. Então, essa oneração, esse imposto a mais que os produtores rurais pagaram para fazer investimentos em estradas, e assim o governo fez com muito mais aportes, não será mais cobrado a partir de 2019. Isso é importante colocar, porque os outros candidatos estão dizendo que vão continuar com o FETAB. O governo Pedro Táxi, próximo mandato, extinguiu, vai acabar o FETAB 2. E como que esse recurso é importante para investimentos em algumas áreas, com o FETAB? E o que haverá uma substituição? O recurso vai vir de outro local? Como que é pensado nisso? Esses recursos são de suma importância para a construção de Mato Grosso. Eu tenho dito em outras entrevistas e para meus amigos, o estado de Mato Grosso é um estado que está em construção. Quem está em construção precisa de investimentos, mas o FETAB 2 não vai ser mais reeditado. Como é que vai se dar então os investimentos no próximo governo? A partir de 2020
cessam os compromissos com a Copa do Mundo, com o próprio VLT, e isso vai dar uma condição melhor para Mato Grosso poder estar fazendo investimentos. Então nós temos mais 2 anos pela frente de muitas dificuldades, mas a partir de 2 anos terá mais tranquilidade no que se refere ao caixa. E também a gente sabe do FEX, que é aquele fundo que é o fundo de compensação da Lei Candir. A Lei Candir prevê que os produtos não incidem impostos em produtos que são exportados. Então existe um fundo compensatório para isso, o qual o governo federal não tem passado na sua íntegra para Mato Grosso. Essa é uma discussão que tem que ser levada, e o Congresso tem que resolver essa situação, os senadores de Mato Grosso, os próprios deputados federais têm que resolver essa situação, mas mesmo assim existe esse aporte desse fundo a Mato Grosso. Então qual que é a proposta? Este fundo que virá para Mato Grosso e que está vindo, ele pode ser muito bem utilizado na construção de novas estradas, e Mato Grosso precisa. Nós temos aí 8.000 quilômetros de estradas a serem pavimentadas, temos 2.000 pontes de serem transformadas de pontes de madeira para pontes de concreto, então esse é uma forma de recurso. Outra forma de investimentos que é muito importante em Mato Grosso, eu acredito que já aconteceu no passado, são as parcerias público-privadas. Este modelo já existe, ninguém está inventando a roda, então quando nós temos uma rodovia, um trecho de uma rodovia que tem condições de ser privatizada, que tem condições de ser pedagiada, isso vai ser feito. Logicamente com a consulta pública, com todas as consultas que precisam ser feitas, e aí sim, este próximo governo do Pedro Táxi vai primar, vai fazer muitas parcerias público-privadas. Ou seja, se for de consenso dos produtores rurais, daquela população local, essas parcerias vão se efetivar e aí sim vai se dar os investimentos, lembrando que o Caixa começa a folgar a partir de 2020. Ainda nessa área do agronegócio, é forte a corrente de defesa da tributação de commodities, como soja, milho, algodão e carne em Mato Grosso. Isso seria uma alternativa contra a crise e também um fomento à industrialização do Estado, que é tão necessária. E esse setor, essas commodities, já são isentas do ICMS por conta da Lei Candir. O senhor acredita que este pode ser um caminho ou não? Essa taxação é impossível? Esse caminho de taxação, e aí não importa em que setor. E aí eu quero que você que está me ouvindo tenha o meu compromisso como vice e o compromisso do governador Pedro Táxi também de não aumentar alíquotas de impostos. O que causa crise, Ailton, é aumentando impostos. E isso causa crise, isso diminui a atividade econômica de qualquer lugar, por exemplo, o estado de Mato Grosso, aumentando alíquotas de impostos, diminui a atividade econômica. Diminuindo a atividade econômica, diminui postos de trabalho, diminui rendimento das famílias. Então, o que eu acredito e o que o governador Pedro Táxi acredita é uma ampliação da arrecadação na medida em que aumenta a base de arrecadação. Nós precisamos mais gente produzindo no estado de Mato Grosso, nós precisamos de mais indústrias no estado de Mato Grosso, nós precisamos de mais comerciantes no estado de Mato Grosso. É isso que vai aumentar a arrecadação e é isso que vai fugir, escapar de qualquer crise. É diminuindo alíquotas de impostos e não aumentando. Como eu já disse aqui, a partir de 2020 o Caixa de Mato Grosso começa a folgar e aí sim tem condições, inclusive, de diminuir o ICMS de energia elétrica. E esse compromisso eu tenho certeza que vai acontecer e aí sim vai poder vir as indústrias para cá e vai poder gerar o desenvolvimento. Não com aumento de alíquota. Eu sou contra aumento de qualquer alíquota em qualquer setor. Ao contrário, eu sou a favor de diminuição de alíquota, aumentando a base de arrecadação, aumenta a arrecadação e essa é a chave do desenvolvimento e do progresso, ao contrário de aumentar a alíquota que vai causar prejuízo em qualquer estado e é o caso do estado de Mato Grosso. Nós temos aqui algumas pessoas nos assistindo, até agora não tinha entrado nenhuma pergunta. Cássia Mota, Marcione Mendes e o Marcelo Lima Santos acabou de enviar uma pergunta aqui. Bom dia. O governo de Mato Grosso e a Câmara dos Deputados aprovaram o FEF e deixaram a cadeia de frigoríficos prejudicada. O governo do dia para a noite se tornou sócio majoritário dos pequenos frigoríficos. A pergunta é, por que o governo só ouviu os grandes frigoríficos e não mediu o resultado final? A informação que eu tenho é que foi ouvido o Sindifrigo, inclusive já é um compromisso do governador, e eu assisti isso presencialmente, de diminuir, pode perguntar para o Nino, que trabalha no Sindifrigo, para os donos dos frigoríficos, dos pequenos e dos grandes, há já uma diminuição da alíquota de ICMS de 3,5% para 2,5%. Com relação ao FEF, é um fundo de estabilização
fiscal que precisa ser aplicado na saúde. Nós sabemos a dificuldade que tem hoje o acesso à saúde, o atendimento ao cidadão, e é justo esse atendimento, tem que ser feito. Então o governo criou esse fundo que vai ser injeção direta na veia dos hospitais, da saúde em Mato Grosso. Portanto, eu acredito que é de suma importância a solução, a resolução da questão de saúde, e mesmo assim, a partir do ano que vem já vai ser diminuída a alíquota de impostos para os frigoríficos na carne aqui no estado de Mato Grosso. Bom, mudando um pouco a área, a gestão do Pedro Taques contabilizou 7 ex-membros da equipe presos. A SEDUC, como a gente fez aí uma pergunta relacionada também à educação, ela foi alvo de investigações, graves denúncias, né, com a prisão do ex-secretário Permínio Pinto. Houve a paralisação recentemente de gestores, né, de 744 unidades de ensino, alegando falta de repasses, as escolas estavam sem material de limpeza, higiene, material didático. Na sua opinião, candidato, o que é preciso fazer para que situações como essa sejam evitadas, não ocorram mais? O que nós precisamos entender é que Mato Grosso é um estado em construção. O que quer dizer construção? Construção depende de investimentos, nós precisamos ampliar. Vamos fazer um paralelo aqui. Se a gente tem uma casa que está pequena e já está precisando de reforma, e nós estamos precisando ampliar essa casa, nós temos que reformar o que já existe e ainda por cima ampliar, aumentar ainda as instalações aí de várias questões, como por exemplo da própria educação. Então o estado de Mato Grosso está em construção, nós precisamos ter tolerância e fazermos com que isso aconteça de uma forma, com aumento de arrecadação do estado, com uma forma que seja possível isso. Então nós temos que ter a compreensão, a tolerância, e na medida em que a arrecadação for aumentando, a base de arrecadação, o Estado vai equacionando esses problemas todos, porque um Estado em construção é igual uma casa nossa em construção. Existem dificuldades, existem barreiras a serem ultrapassadas. Com relação à corrupção, este é o mal do Brasil. Infelizmente, quando se liga a televisão, quando se ouve algumas notícias, se fala em corrupção. E o governo Pedro Taques, e o Pedro Taques, ele mesmo, ele tem combatido severamente a corrupção. Eu falei com o governador Pedro Taques a respeito de secretários que foram presos, estão respondendo processos nesse governo. Eu creio, e o governador Pedro Taques já falou isso também, se precisar prender mais, se acontecer mais corrupção, tem que ser combatida. É esse o caminho da corrupção. Não se consegue de uma hora para outra estipar a corrupção. A corrupção, infelizmente, ela está entremeada em nós. O combate tem que ser sistemático, o combate tem que ser diário, o combate tem que ser todos os dias. E o governador Pedro Taques está mostrando isso. Ele não é ficha suja, ele não tem processos, não está respondendo processos como réu em processo nenhum, tem combatido a corrupção sim, então por isso eu acredito no governador Pedro Taques, ao contrário de adversários que estão respondendo processos na justiça com relação à corrupção. Só uma questãozinha, já temos 15 minutos de entrevista, faltam 10 minutos. Vamos lá então para as últimas perguntas, candidatos. Logo no início da campanha, o ex-vice-governador e candidato ao Senado, Carlos Fávaro, rebateu algumas críticas do senhor, afirmando, vou falar dizer a fala dele aqui: incoerência é ter sido candidato a Senado numa chapa encabeçada por um inimigo declarado de Pedro Taques em 2014. E 4 anos depois, mesmo não tendo somado nada para o Estado, estar no palanque de quem ele criticou como candidato a vice. Ele fala da relação que o senhor tinha com o ex-deputado José Riva. Em 2014, o senhor foi candidato ao Senado, nessa chapa que, por um período, foi encabeçado aí pelo ex-deputado. E eu gostaria de deixar, então, fazer uma pergunta que ele deixou na época. Em que momento essa opinião mudou do senhor em relação ao governador Pedro Taques? Bom, primeiro, eu quero dizer que eu fui candidato ao Senado pelo PSD, não tenho reclamação nenhuma da minha candidatura, o PSD me deu a legenda na eleição passada, disputei uma eleição para o Senado, tive 10,6% dos votos válidos naquele momento, quase 140 mil votos para o Senado, fui votado em todos os municípios, portanto eu agradeço muito o meu grupo político daquela época, onde eu tive a oportunidade de ser candidato ao Senado e colocar meu nome à avaliação. Após aquelas eleições, eu fui para o PSDB. Eu estando no PSDB por alguns meses,
o governador Pedro Táxi se filiou também ao PSDB, saiu do PDT e foi para o PSDB. E com as circunstâncias do governo, um governo que estava totalmente sem recursos, um governo que foi roubado na ordem de mais de 1 bilhão de reais, um governo que teve dificuldades de crises econômicas nacionais, internacionais e também uma crise política na época, inclusive com o impeachment da presidente. Apesar de todas essas circunstâncias, o governador Pedro Táxi melhorou os índices, como por exemplo segurança, diminuindo a criminalidade em mais de 30%. Conseguiu colocar Mato Grosso no ranking, melhorar Mato Grosso no ranking do IDEB, com o ranking nacional. Era 26º, portanto, o penúltimo estado com relação ao IDEB, o aprendizado dos alunos, hoje é o 15º. Então, Mato Grosso melhorou as suas condições. Por isso, eu reconheço e reconheci naquela época e reconheço agora o trabalho que Pedro Táxi fez. E nós, no mesmo partido, agora, então, entendemos por bem formar essa chapa Pedro Táxi governador e Rui Prado, candidato a vice-governador. Agora, incoerente e que eu não entendi foi o senhor Carlos Favre estar como vice-governador até o último minuto do segundo tempo deste governo, dizendo que iria apoiá-lo, dizendo que poderia ser inclusive o vice nesta chapa que está concorrendo às eleições, quando no último minuto do segundo tempo, muda de time, passa para o time do Wellington Fagundes primeiro, acena lá, depois vai para o time do Mauro, sai criticando as obras do Executivo, do qual ele fez parte também, sai criticando os trabalhos do Executivo e sai concorrendo candidato ao Senado. Eu, sinceramente, politicamente, não entendi nada, porque quem sai criticando o Executivo, quem fica até o último minuto do segundo tempo junto e depois critica e depois ainda sai candidato ao Senado e passa por todas as chapas, para mim isso não tem nada mais claro do que oportunismo político. É isso que o senhor Carlos Favre está procurando. Há algum constrangimento da sua parte por ter pertencido ao grupo do ex-deputado Riva e ele está respondendo aí entre vários processos, inclusive por fraude em processo licitatório, desvio e apropriação de recursos na Assembleia? De forma nenhuma. Eu acredito que cada um responde civil e criminalmente pelos seus atos. Eu participei, como já disse aqui, de um processo político pelo PSD em 2014. Fui bem votado, uma pessoa que não tinha sido candidato a nada, ter quase 140 mil votos, 10,6% dos votos válidos e ainda por cima ser votados em todos os municípios, não tem constrangimento nenhum. Podem olhar na minha vida, inclusive nas chapas que estão postas aí, os únicos candidatos que não são detectados por aplicativos de celular aí é Pedro Táxi e Rui Prado, não tenho problema nenhum de ordem na justiça eleitoral, não existe isso na minha vida, portanto eu respondo pelos meus atos, assim como outros vão responder pelos seus atos. Não tem constrangimento nenhum em ter disputado uma eleição para o Senado e ter sido bem votado nas eleições passadas. Candidato, nós entramos aí então nos últimos 5 minutos da nossa entrevista. As pesquisas eleitorais que a gente está acompanhando aí mostram um cenário desfavorável à sua chapa. O governador Táxi está em segundo, correndo o risco de não conseguir chegar em um eventual segundo turno, o que tem demonstrado grandes chances aí, né? Pela primeira vez na história de Mato Grosso. Há menos de uma semana para a eleição. O que fazer para reverter este cenário? Eu não vejo assim. Primeiro, as pesquisas que realmente refletem a vontade do eleitor é no dia 7 de outubro. Então, eu estou confiante na vitória nessas eleições. Eu acredito e sei das dificuldades que nós temos, mas eu acredito que nós passaremos para o segundo turno, não tenho dúvidas nenhuma disso. A população já está percebendo o que foi feito no governo Pedro Táxi, apesar das circunstâncias. A população está vendo quem está compondo o grupo de Pedro Táxi para próximo governo. Mato Grosso precisa fazer agora um próximo governo com um mandato, agora com a casa arrumada, com um mandato que vai trazer o desenvolvimento e o progresso. Nós não podemos retroceder, eu quero chamar a atenção do eleitor aqui, que se nós não tivermos outros grupos administrando o estado de Mato Grosso, temos que olhar muito bem quem são esses grupos, o que representam esses grupos e o que representaram no passado. Pedro Táxi representa a honestidade, Pedro Táxi representa o trabalho e o desenvolvimento agora para o estado de Mato Grosso. Portanto, eu não enxergo assim, não me desmotiva nada pesquisas eleitorais. Até porque
existem muitas pesquisas eleitorais fraudulentas, tentando enganar o eleitor, tentando levar o eleitor para outro caminho que não o caminho da verdade, o caminho correto que tem que ser seguido. Então eu acredito na pesquisa eleitoral do dia 7 de outubro. Estamos trabalhando muito forte para o convencimento, para mostrar os trabalhos que foram feitos no governo atual e também as propostas para o futuro de Mato Grosso. É isso que eu acredito. Você, eleitor, que acredita num futuro próspero, num futuro honesto para Mato Grosso, não tenho dúvida nenhuma que o melhor candidato é Pedro Táxi, a melhor chapa é Pedro Táxi e Rui Prado para o governo de Mato Grosso. Tem uns 3 minutinhos, dá tempo de fazer mais uma perguntinha. Os internautas estão assistindo, mas não estão enviando perguntas específicas, então... Candidato, vamos falar um pouco sobre o cenário nacional rapidinho. O Táxi e o candidato ao Senado, Nilson Leitão, já declararam que um eventual segundo turno sem a presença do Geraldo Alckmin, que é o candidato a presidente pelo partido, vão declarar apoio ao Jair Bolsonaro. Como que o senhor vê esse apoio e já não acha que declarar isso agora antes do primeiro turno já não é desacreditar na candidatura do tucano Geraldo Alckmin? Não, hipótese nenhuma. É muito claro a posição da nossa coligação aqui em Mato Grosso. Na nossa coligação, existe 2 candidatos à presidência da República. O Geraldo Alckmin, que é inclusive do PSDB, e o Jair Bolsonaro, que é do PSL. Então não tem problema nenhum a nossa coligação declarar apoio para um ou outro candidato. Isso está completamente correto, não tem problema algum essa declaração de apoio. O que o PSDB não quer, e eu acredito que a maioria da população brasileira não quer, é uma nova governo de PT, um novo governo de esquerda. E a gente sabe da polarização que existe hoje entre Bolsonaro e Haddad. O que nós não queremos, nós temos a certeza disso, nós não queremos um governo de esquerda, um governo que representa a corrupção, um governo que representa o atraso para o nosso Brasil. Nós não queremos isso e isso está representado na figura do Haddad. Portanto, em um segundo turno, tendo Bolsonaro e Haddad, nós estaremos sim com Bolsonaro. No segundo turno, se tiver Geraldo e contra Haddad, nós estaremos com Geraldo. Portanto, o que nós queremos é um Brasil melhor, o que nós queremos é um Brasil fora, um Brasil que não esteja na corrupção, que não esteja no atraso. Nós queremos um Brasil que avance e o avanço significa contra PT, contra Haddad. Bom, agora falta um minuto, então uma última pergunta, a pergunta final, né? Candidato, por que o eleitor deve escolher a sua chapa para governar Mato Grosso pelos próximos 4 anos? A chapa de Pedro Táxi e Rui Prado representa a transformação do estado de Mato Grosso, representa a não corrupção. A não corrupção, nós brasileiros não aceitamos mais corrupção, nós precisamos mudar o Brasil. Representa o que tem de melhor para o país, que é a política honesta, a política séria, a política que vai trazer os benefícios a todos os cidadãos. Não queremos corrupção, portanto, Pedro Táxi e Rui Prado representa essa política honesta e séria para Mato Grosso. Olhem os adversários, olhem o time dos adversários e vocês vão ver lá sim problemas de corrupção, problemas para Mato Grosso. E nós não queremos isso, nós estaremos prontos e firmes para combater a corrupção e trazer o melhor para o estado de Mato Grosso, trazer o melhor para a população de Mato Grosso. A casa agora está arrumada, agora é hora do desenvolvimento, é hora de geração de emprego, é hora de trazer as indústrias para Mato Grosso, é hora de gerar oportunidades para todo o povo mato-grossense. É isso que nós queremos, é esse o compromisso de Pedro Táxi e Rui Prado. Portanto, eu peço o seu voto, vote 45, Pedro Táxi e Rui Prado. E aproveito também para pedir o voto para o nosso candidato a senador, Nilson Leitão, 456. Portanto, vote 456 Nilson Leitão para o Senado e vote Pedro Táxi para o governo do estado, número 45. Obrigada, candidato. Eu que agradeço. Obrigado. Essa entrevista ela fica disponível na íntegra lá no nosso site do RDTV, no RD News também e no nosso canal do YouTube. Você pode, daqui a pouco vai estar lá, você pode curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima. Obrigado, Lídice, obrigado ao candidato e até mais. Eu que agradeço. Isso é uma falta de respeito, né? Fica tudo sujo ali, né? Depois o resto que tem que limpar, eles não estão se importando, né, com a limpeza do local, só querem pedir o voto. Principalmente, eles acabam sujando a frente da escola, aí depois estão falando,
aqui tá uma sujeira, tal, e tipo, dá muito trabalho para o pessoal que limpa a frente da escola, mano. Tipo, é uma falta de respeito com a gente e com os alunos, funcionários da escola e do estado que limpam. Eu detesto isso. Não é só na frente da escola não que eles jogam nas ruas todas. E a minha casa fica na avenida e vai tudo para dentro do meu quintal, na grama, fica horrível, horrível isso aí. Eu tenho que ficar juntando, limpando o quintal de novo.